Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião 2.0 desta quarta-feira, 27 de julho. Vai comentar nesse primeiro bloco as notícias com você a Procuradora-Geral do município de Santos, a advogada Renata Arraes. A primeira notícia que a gente vai comentar, Renata, é jurídica. O Estado de São Paulo, em 96, proibiu, lei estadual, mastros e bandeiras nos estádios de futebol. Por quê? Teve uma briga muito feia naquele ano entre a torcida do Palmeiras e do São Paulo na final de uma Copa São Paulo. Morreu um São Paulino de 16 anos, 22 policiais e 80 pessoas ficaram feridas, proibiu bandeira. Só que tem uma lei federal, que é o Estatuto do Torcedor, que permite bandeiras. E o TJ de São Paulo considerou que a lei federal prevalece sobre a lei estadual, mas em São Paulo a Polícia Militar vai dizer o que pode levar e o que não pode levar para o estádio. Boa tarde. Boa tarde Paulo, boa tarde a todos. Primeiramente, mais uma vez, agradeço o convite por estar aqui. Em relação à norma federal e à norma estadual, a Constituição Federal, ela traça, os limites das competências legislativas de cada ente federado. No caso específico dessa matéria, a competência legislativa para traçar as normas gerais é da União, podendo o Estado apenas suplementar as normas federais. O que acontece nesse aspecto? Na ausência de lei federal, o Estado pode legislar. Mas havendo lei federal posterior tratando das normas gerais, os estados e os municípios só podem suplementar essa legislação e regulamentar. Então, realmente, o TJ, no meu entender, agiu com razão, decidiu com razão que prevalece a norma federal no caso, podendo os estados regulamentar essa forma de cumprimento, traçar regulamentos para isso, que é justamente o que vai acontecer quando a polícia fizer essa diferenciação, essa esquematização daquilo que pode e daquilo que não pode entrar. Agora, quase 26 anos, né? Nesse ano, em dezembro, se completa 26 anos dessa legislação. Não demorou muito para isso acontecer, para se estabelecer que é a legislação federal e não a estadual que deve regir? Sim, demorou, mas há outros casos, isso acontece no nosso país, porque segundo também a nossa Constituição e as leis que vigoram de introdução, antiga lei de introdução ao Código Civil, toda lei, toda norma, ela permanece em vigor até que ela seja revogada ou declarada inconstitucional, ou o órgão do judiciário competente defina os limites e os parâmetros de aplicação dessa norma. Então, se não há questionamento, a norma fica em vigor e o cidadão tem que cumprir. Muito provavelmente, eu não sei exatamente em que data que a norma estadual foi questionada e em quanto tempo levou o Tribunal de Justiça a tomar essa decisão. Mas isso acontece até em qualquer município. A competência dos entes, ela vai se reduzindo, de acordo com o tamanho dele. Então, a União tem uma competência legislativa maior, os estados têm uma competência determinada e os municípios apenas a competência para suplementar a legislação federal e estadual e também nos casos de interesse local, estritamente local. Às vezes, o que acontece? Em qualquer município isso acontece. A Câmara de Vereadores aprova uma determinada norma que, por questões políticas, o prefeito acaba sancionando, mesmo ela sendo inconstitucional. Isso não estou dizendo que acontece em Santos, em São José, acontece em qualquer prefeitura. Às vezes tem lá um parecer opinando pela inconstitucionalidade, por uma questão administrativa, política, os prefeitos acabam sancionando uma norma e ela entra em vigor, mesmo sendo inconstitucional. Se ninguém questionar a constitucionalidade ao judiciário, ela será cumprida
até que sobrevenha uma declaração ou revogação. Isso aconteceu especificamente com Santos no caso dos fogos de artifício, não aconteceu? Sim, o que aconteceu com Santos foi uma questão, foi aprovada uma lei aqui no município pela Câmara e sancionada pelo prefeito, que restringiu, né, o uso de fogos de artifício com estampido. Mas o que teve de mais grave nessa lei, que foi aonde invadiu a competência legislativa da União, foi na questão da restrição da atividade comercial. Porque tinha um artigo nessa norma que determinava que era proibido vender fogos de artifício com estampido nos comércios que trabalham com esse tipo de atividade. E o município não tem competência legislativa para restringir a atividade comercial. Só a União que pode fazer isso. Então, o que aconteceu? Você proíbe os fogos com estampido na cidade, porém, aquele que comercializa, ele pode vender para ser usado em outra cidade onde seja permitido. E acabou se restringindo essa competência. Foi aí que essa norma foi questionada e o Tribunal de Justiça decidiu dessa forma, mas ainda está caminhando essa ação, ela ainda não tem trânsito em julgado. Uma outra questão, outra notícia de hoje, que também envolve um aspecto jurídico interessante, é que a Polícia Militar, através de uma denúncia, chegou a um local onde havia 300 garrafas de bebida falsificada e mais tampas, lacres, rótulos. Esse material vai para uma perícia, porque podem ser dois crimes diferentes. Se a bebida está falsificada ou adulterada, é um crime contra a saúde pública e a pena vai de 5 a 8 anos de prisão. 4 a 8 anos. 4 a 8 anos de prisão. Se for apenas pegar uma bebida e trocar o rótulo por alguma coisa mais cara, é um crime contra a economia popular. E aí vai de 2 a 4 anos de prisão, né? São crimes muito parecidos com penas muito diferentes. Os dois crimes envolvem a falsificação, né? Só que a falsificação, ela tem finalidades, embora a finalidade seja a mesma, que é enganar o consumidor, enganar a população e obter, né, oferir lucro com isso de forma ilegal, de forma irregular, lesando inclusive a marca e o fabricante daquele produto original. Você tem ali uma configuração de crimes diferentes, porque a adulteração de conteúdo ela é muito mais grave. Ela é um crime, tanto que a pena é bem diferenciada, de 4 a 8, enquanto a falsificação de rótulo, lacre, tampa, embalagem, ela sendo um crime contra a economia popular, tem uma pena um pouco mais branda, salvo engano, de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Os crimes contra a saúde pública, eles têm uma gravidade muito maior e, salvo engano, tem previsão no rol dos crimes hediondos. Então, uma série de benefícios também concedidos durante a execução da pena são obtidos de forma diferenciada quando se trata de crime hediondo. Como eu sempre brinco aqui, eu não tenho, assim, não sou expert em matéria de direito penal, mas a gente sempre tá lendo as notícias, nos atualizando, e a última vez que eu tive acesso à lei de crimes hediondos, salvo engano, tinha essa previsão. É um crime mais grave porque quando você adultera conteúdo de bebida, veja-se o exemplo que teve recentemente, há 2 anos atrás, salvo engano, não era falsificação, mas o problema de saúde que aconteceu naquele consumo de cerveja. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais, que as pessoas tiveram ali problemas de saúde, chegaram algumas até a morrer por conta do consumo daquela cerveja. E aqui ali não era, até agora comprovada, falsificação. Talvez o produto vencido ou alguma manipulação errônea na confecção da cerveja. Foi a intoxicação do produto por uma falta de segurança em relação ao gás, né? Então, aí não é, na verdade, em relação a um elemento que não era gasoso. Na verdade, não é uma falsificação, mas uma má confecção daquele produto que tem aí o enquadramento necessário na legislação também para punir esses fabricantes, para até que ponto esse erro é considerado excusável ou não. No caso da adulteração do líquido, do conteúdo da bebida, é um crime muito grave que pode ter consequências para a saúde dos consumidores muito grandes, que muitas vezes essas pessoas que o fazem sequer conhecem os limites disso. Agora, aí cai numa questão que é municipal.
Nos últimos meses, nos últimos 3, 4 anos, se multiplicou aqui nas cidades da Baixada Santista, e esse fenômeno não é só da nossa região, a instalações, estabelecimentos que se dizem adegas, não é? São muitos que aparecem, qualquer boquinha aparece uma adega ali. Só que a adega seria para comercialização de bebida, mas acaba funcionando como bar, porque os donos colocam umas mesinhas e a inscrição é irregular, não é? Se não tiver inscrição para esse tipo de estabelecimento, for somente para venda do produto e não para consumo local, se a licença dele, ele estará funcionando irregularmente. São licenças diferentes, né? São licenças diferentes. Para você funcionar bar com música é um tipo de licença, bar sem música é diferente, porque a gente sabe que a gente tem todo o problema de poluição sonora, perturbação de sossego, que é muito grave aqui em Santos, em alguns bares. Quando você tem música, por exemplo, você tem que fazer uma série de medidas de obras no seu estabelecimento, a depender do local onde ele esteja, para que ele possa ter música lá dentro e não expandir o som e incomodar as pessoas. Então, nesses casos, o que acontece muito é que, como você mesmo disse, determinadas atividades, elas começam a surgir no mercado. E a gente demora, a gente às vezes não tem o time imediato de verificar as consequências disso enquanto aquele mercado vai se formando. Isso aconteceu, por exemplo, quando teve aquela onda dos patinetes. De repente você olhou para a cidade e estava todo mundo de patinete e a gente não conseguiu ver aquilo ali se formando. Do mesmo jeito que veio, foi embora, né? Os patinetes, sim. Uma atividade que começou e ao longo do tempo ela foi ficando sistemática e hoje ela está consolidada aqui no município, são as assessorias esportivas na praia. No começo havia muita polêmica, porque chegava determinada academia, determinado professor, ele pegava um pedaço da praia para ele, isolava, e ali é meu, ninguém pode, eles mesmos se acertaram, né? Quem estava no canal 5, quem estava no canal 4, quem estava no canal 3, e foram se acomodando ali num território que é público, e que em tese você pode querer usar a praia naquele pedaço e não pode. Então, quando a gente percebe, isso já está se consolidando de uma forma que a gente, na hora de agir, tem que agir com fiscalização e tem que dar as punições necessárias. No caso das adegas, não vai demorar muito para começar a ter esse tipo de denúncia, porque as pessoas, a prefeitura, ela não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente depende muito de denúncia. E a população, ela só costuma denunciar quando determinada coisa te incomoda. Ou é o concorrente que fica incomodado com a atividade do outro, ou é a população local que se incomoda com o barulho a partir de certo horário e daí começa a denunciar. Quando começa a denunciar, a fiscalização do município já tem que começar a agir e atuar. Agora, como eu recebi essa denúncia de você, eu não posso mais esperar a população, a fiscalização já vai, quando eu chegar à prefeitura, eu já vou alertar para a necessidade de verificar a regularidade desses estabelecimentos. Um outro caso que houve no mesmo tipo, que incomodou bastante as pessoas, foi bastante comentado, eram as lojas de conveniência de postos de gasolina que serviam para consumo de bebidas e juntava muita gente nesses postos. Exato. E havia muita reclamação, né? Exato, havia bastante. Tem que fiscalizar, porque loja de conveniência, como a gente estava falando anteriormente, ela também tem uma licença específica daquilo que ela pode fazer. Nós já tivemos historicamente, eu não me recordo agora exatamente qual o objeto, mas já houve no passado, logo que eu entrei na prefeitura também, umas ações para coibir alguns tipos de comércio em farmácia, porque as farmácias também estavam extrapolando aquilo que elas podem ou não comercializar. Hoje você vem entrar numa farmácia, tem geladeira vendendo água de coco, tem vendendo iogurte, então a gente tem que saber diferenciar para poder punir aqueles que comercializam produtos que não poderiam estar fazendo ou na forma que estão fazendo. Opinião 2.0 volta depois do intervalo rapidinho.
Voltando com a opinião 2.0 desta quarta-feira, nesse segundo bloco participa a Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, que é comentarista do programa, e nós recebemos, assim, com muito prazer, com muita honra, a Cris Brasil, do PTB, 3 vezes vereadora à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma vez deputada federal, quase ministra do Trabalho do Temer. Bateu na trave, não foi, Cris, aquela indicação? Boa tarde. Boa tarde, bateu na trave sim, apesar de eu ter sido nomeada, eu não pude tomar posse devido a uma chicana jurídica, um jogo de liminares que me impediu do meu direito natural e legítimo de tomar posse como ministra. Você acompanhou essa chicana? Ela foi acusada de ter uma questão trabalhista com um ex-motorista, né? E aí muitas associações se voltaram contra a indicação da Cris Brasil, Renata. Na verdade, me desculpa, Cris, primeiro, muito prazer de conhecê-la, estou contente de estar aqui com você. O que a gente vê no nosso país, muitas vezes, é isso. Você procura a quesila jurídica para você justificar a atitude, né, o ato de natureza política, né, as preferências das pessoas ou não, quando elas querem, elas procuram encontrar uma quesila jurídica para impedir que determinada ação seja tomada no campo, muitas vezes por vontade política, por pressão política, porque a gente passou ali pelo governo do Temer num momento em que tudo que queria ser feito rapidamente era derrubado ou tentava se derrubar com pura pressão política. Sim, o sistema não perdoou o fato de nós, inclusive eu, fui uma das líderes do movimento de impeachment, fui a primeira mulher, inclusive, presidente nacional do PTB, que na época eu era presidente nacional do PTB, que estive à frente do movimento para que a Dilma fosse retirada da presidência pelos processos de pedaladas fiscais. Então, eu tive à frente disso e a resposta do sistema, para mim, foi essa perseguição, não só a mim, como também ao meu partido, cujo relator do impeachment foi o nosso líder, na época, o Jovair Arantes. Então, só daí foi uma perseguição incalculável. A Cris Brasil, ela é pré-candidata ao Senado, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, pelo PTB do Rio. Mas a Renata se referiu a isso. A gente cria quesila jurídica com outra finalidade. E nessa semana teve uma interessante. O MDB faz a convenção hoje. E um filiado de Alagoas, aliado do Renan Calheiros, Raul Caju, né? Raul Caju? Raul Caju. Ele entrou na justiça, no TSE, pedindo a anulação da convenção, porque a plataforma escolhida para se votar não garantia o sigilo do eleitor, segundo ele, que está previsto no Estatuto. Mas o mais interessante é que o Renan Calheiros, aliado dele, assumiu que não é isso, não quer que seja candidata a Simone Tebet, né? Isso é, infelizmente, bastante comum na política, os motivos que estão subjacentes a uma questão não serem revelados, né? No caso do PMDB não apoiar a candidata escolhida pelo partido, no caso, por exemplo, do próprio partido do presidente não ter uma posição fechada com relação ao próprio presidente e muito menos com relação ao Tarcísio, o próprio Republicanos também, que tem dentro do partido movimentos contrários ao Bolsonaro, são demonstrações de que esses partidos não estão completamente alinhados ideologicamente com um segmento conservador de direita. Eles ainda estão num processo de encontrar aí uma ideologia para seguir. O PTB não. O PTB fez o dever de casa, modificou seu estatuto e fez a vinculação de seus filiados e parlamentares ao estatuto partidário. Pela primeira vez, o eleitor que escolher o PTB saberá exatamente quais são as diretrizes partidárias. É só entrar na internet, no site do PTB Nacional, baixar o nosso estatuto, que nas primeiras páginas, toda essa questão das nossas defesas incontestes de Deus, pátria, família, vida, que inclusive nós somos o único partido hoje que defende a vida desde a concepção até a morte natural
no Estatuto e liberdade são os principais pontos basilares da nossa defesa ideológica. É esse tipo de quizila que você se referiu, não é, Renata? Tem uma finalidade, mas entra na justiça com outra, Sim, né? no caso específico do MDB, o que está acontecendo ali na prática é que tem uma ala que quer caminhar junto com o PSDB, com outros partidos para apoiar o Lula para presidente. E está havendo toda essa sabotagem, essa narrativa, para que você hoje em dia questionar uma assembleia feita de forma virtual é quase sem chance alguma. Nós tivemos aqui em Santos, depois que veio a pandemia, nós tivemos que nos adaptar prontamente a esse novo modelo. Você questionar um ato desse por conta de ele ser feito virtual ou não cola mais no Brasil. Nós tivemos aqui em Santos em relação à nossa obra, você lembra do emissário submarino, e a nossa... No caso, a audiência pública, que também tinha sido questionada por ter sido virtual, ela foi prontamente aceita pelo judiciário. No caso, isso o Fachin já indeferiu a liminar e a Assembleia vai acontecer. O presidente do TSE indeferiu. Só uma retificação, é Hugo Vanderlei Caju, não é Raul Caju, o autor da proposição. Agora, Cristiane, fala sobre a sua candidatura. É pré-candidatura ou já é candidatura ao Senado? Não, só no sábado. Aliás, eu convido a todos que estão nos assistindo. Sábado, no Expo Center Norte, a partir das 10 horas da manhã, no Pavilhão Azul, terá a convenção do PTB, juntamente com a convenção do Republicanos. E, na ocasião, estarão presentes figuras nacionais, como o próprio presidente Bolsonaro, que já anunciou sua presença, e o Tarcísio, que é o nosso candidato ao governo. E o PTB resolveu fazer junto com o Republicanos para que todos estivéssemos ali reunidos para recepcionar o presidente Bolsonaro. Eu sou pré-candidata ao Senado por São Paulo, fui escolhida pela executiva do partido, pela minha experiência, pelo fato de eu ter tido já 3 mandatos como vereadora, ter sido nomeada ministra também, então já conheço bastante, ter sido deputada federal, presidente nacional de partido, ter uma experiência político-partidária já de mais de 20 anos e tal, e estar à disposição do Estado de São Paulo e do povo brasileiro para defender os interesses patrióticos, conservadores de todos nós. Agora, Cris Brasil, por que São Paulo? Porque a gente percebe que muitos políticos de outros estados disputam eleições para São Paulo. Você tem 5 eleições no Rio, 2 de deputado federal, uma eleita, deputado, 3 de vereador. Não, são 4 mandatos que eu completei. 4 mandatos, né? 1 de deputado e 3 de vereador. Isso. E agora disputa para São Paulo. É a mesma coisa do Tarcísio, que é carioca também, mas... A mesma coisa do Eduardo Bolsonaro, que está em São Paulo, a mesma coisa do Lula, que era do Nordeste, que veio para São Paulo. Isso? Mas é normal, isso é natural. O Sérgio Moro tentou por aqui, mas né? É diferente, sabe por quê? Porque eu moro aqui já tem 1 ano e meio. Você mora Eu não aqui? vim com a intenção de ser candidata, na verdade. Eu vim fazer meu mestrado aqui, processo penal na PUC, fazer cinema, que eu adoro. A melhor escola de cinema é aqui em São Paulo também, a Academia Internacional de Cinema. Mas eu acabei ajudando o partido aqui, porque o grupo que entrou no PTB, em que pese sejam pessoas incríveis, vocacionadas, o Facuri está fazendo um trabalho excepcional como presidente estadual. Essa questão político-partidária, que é o dia a dia do partido, é montar chapa, é não sei o quê. Eles não têm essa experiência. E eu já fui tudo. Você nasceu fazendo isso? Eu nasci fazendo isso, gente. Eu já faço isso a vida inteira. Conheço como é que é convenção, como é que é chapa, como é que é administração partidária. Então, fui ajudar meu partido. Acabei vindo para a política novamente, numa missão que eu acho muito importante, que é o Senado, que é o grande freio para os desígnios, como diria assim, ditatoriais, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E como é que você vê a eleição geral polarizada? Você acha que ainda tem espaço para uma outra candidatura ou você vê resumida mesmo a Bolsonaro e Lula? Não, eu acho que não tem espaço para ninguém. Esquece. A Simone Tebet, que é uma mulher candidata, ela nesse lançamento, ela veio com uma plataforma bonita, né? Economia verde, agenda social, e ela fala também em governo afetivo. Ciro Gomes também tem 9%, né? Você acha que não decola? Não decola, não vão conseguir nessa candidatura, nessa legislatura, eles não vão conseguir decolar com uma candidatura
mas alternativa a essa polarização não. Quem sabe aí na próxima, mas nessa aí esquece. Renata, você acha que a Simone Tebet, com o governo afetivo, pode convencer as mulheres a mudar essa polarização? Não. Eu acho que ela pode convencer as mulheres com esse discurso firme dela, né? De posicionamento, independentemente da ideologia que você tenha ou da sua posição política. O que eu admiro nas mulheres é isso, é justamente você ter este convencimento, esse poder de, através da palavra, expressar aquilo que realmente você conhece e aquilo que você entende. Aquilo que, como ela disse aqui, eu nasci fazendo isso. Então, eu acho que é isso que talvez seja o diferencial para convencer as mulheres a votarem nela. Né? Eu admiro as mulheres nesse sentido, que elas têm esse dom de realmente repassar com segurança aquilo que elas acreditam. Aqui em São Paulo tem uma outra candidata ao Senado que já esteve aqui no programa também, que é a Janaína Pascoal, sim. né? Então, o eleitorado paulista tem opção. E na outra eleição, para Senado, elegeu mulher, né? A Mara Gabrilli foi eleita senadora. Minha colega foi deputada e foi minha colega senadora, muito bacana, ela gosta muito dela. Agora, Cris, uma pesquisa do Instituto Locomotiva ontem mostrou que 83% dos brasileiros, publicada ontem, têm medo de violência política nessa eleição, acham que episódios como aquele de Foz do Iguaçu, de violência vão se repetir na campanha. Entre as mulheres, essa porcentagem é ainda maior. 89% das mulheres entendem que vai haver episódios de violência política e, pior, 45% do total dizem já ter presenciado algum tipo de violência política nesse último ano. A única coisa que eu acho importante nessa história é dizer que bom que as pessoas estão falando sobre isso. Violência política, ela é ruim em todos os aspectos, porque não se falava disso há tempos atrás, era uma coisa que ficava meio velada e as pessoas não comentavam. Que bom que estão se falando sobre violência política, mas ela, de uma certa forma, ela sempre aconteceu e é inerente à política, porque é uma disputa, não é um joguinho de damas para se conquistar o poder, tá? É uma disputa. E a diferença, com todo respeito a posicionamentos contrários, entre você militar na direita, na esquerda e ser ativista na direita é que o ativista de direita ele está acostumado a jogar dentro das regras do jogo. E para os militantes de esquerda, o que vale é o poder pelo poder. Então, eles não têm essas regras de jogo, eles fazem fake news, eles desmerecem a reputação das pessoas, eles produzem dossiês, eles usam de todos, até assassinatos, eles fazem uma série eles tomam uma série de atitudes, e isso está ali nos manuais dos terroristas, do terrorismo aí da América Latina, das principais lideranças da América Latina, para chegar e se manter no poder. E o pessoal de direita, que primeiro de tudo, não estava acostumado a ter que se posicionar para se defender desse tipo de ataque, começou a tomar susto. Primeiro, hoje em dia a gente ouve falar, por exemplo, de cristofobia, as pessoas que são contra os cristãos, declarados cristãos, porque você não pode mais dizer que é cristão que, você tem discurso de ódio. Eu falei, não tem discurso de ódio, eu só quero manifestar que eu sou cristã e poder manifestar o meu posicionamento, ou, por exemplo, sou contra o aborto. Não, você é contra os direitos das mulheres. E assim, quem começou com essa história, na verdade, foi o Lula, na hora que ficava jogando pra galera, falando, não, porque nós somos contra as elites do país, e no Brasil tem racismo, e aqui no Brasil as mulheres e contra os homens, mas ele esquece que ele mesmo chamou as próprias militantes do partido dele de grelo duro. Mas isso aí é uma questão assim de memória seletiva, coisa do pessoal da esquerda também, né? Eu discordo um pouco da Cris. Eu acho que dos dois lados tem violência, dos dois lados tem fake news, dos dois lados tem discurso do ódio. Agora, a preocupação com a violência é grande, não é, Renata?
Sim, a preocupação é muito grande porque a gente está agora com esse discurso de ódio nas redes sociais com muita força, que isso foi crescendo muito e as pessoas rapidamente elas se comunicam, né? Elas conseguem através das redes sociais se arregimentar grupos e decidir coisas de uma forma muito rápida e muito acessível. Então nós temos 2 grupos no país, eu também não acredito não tenho esse conhecimento político para falar com a mesma experiência e competência técnica, mas eu também não acredito, sempre falei aqui para você que nunca acreditei numa terceira via. Inclusive acho que os partidos no nosso país fizeram até meio que de propósito para não ter uma terceira via forte, para realmente fazer essa divisão, que a gente ficasse ali entre a esquerda e a direita, representados pelo presidente Bolsonaro de um lado e o Lula de outro. Eu apenas discordo um pouquinho do que a Cris falou em relação à direita, porque eu acho, assim, a visão que eu tenho depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, que as pessoas de direita, elas ficaram um pouco mais exacerbadas dentro desse contexto. A gente sempre viu isso que você falou da esquerda, realmente sempre assistiu o PT fazer muita firula com tudo que acontecia, porque independentemente da sua posição, da do Paulo ou da minha em relação ao aborto, uma mulher dizer que é contra o aborto não significa que ela seja contra as mulheres. Ah, barbaridade. Eu tenho essa plena consciência disso, mas não é todo mundo que tem, não. Hoje, se você é contra o aborto, você é bolsonarista. Se você é a favor do aborto, você é petista. E por aí vai, em todos os aspectos humanos que a gente lida, né? Das relações de gênero, das relações, das convicções religiosas, em qualquer aspecto. Assim como aquele que é cristão, não é obrigatoriamente de direita. Mas o que eu sinto, né, do momento atual do país é que as pessoas elas estão exacerbadas independentemente do lado em que elas estejam. E as pessoas de direita, talvez levadas um pouco por esse estilo, né, eu diria, do nosso presidente, que é uma pessoa, independentemente da competência ou do que ele faça ou de posição que a gente tenha, ele é uma pessoa exacerbada por si. E ele fala, muitas vezes eu brinco aqui com o Paulo, né? Ele fala o que o nosso tiozão falava no churrasco de domingo. Tiozão do chinelo. Não é? Algumas coisas que a gente está acostumado a escutar na nossa vida e que talvez não seja a melhor forma de um presidente se expressar. E isso, acirrando os ânimos, faz com que as pessoas de direita hoje estejam com os ânimos tão exacerbados assim como os de esquerda, na minha opinião. Num ponto eu concordo com a Cris Brasil. A violência e o discurso de ódio não começaram agora. Eu lembro bastante do nós e eles, do PT. Exatamente. A gente lembra das ações do MST. Então, eu vejo a violência dos dois lados. Nisso eu discordo dela, mas que não nasceu agora, não nasceu mesmo. A gente volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quarta-feira nós temos como comentarista a Renata Arraes, que é procuradora-geral do município de Santos, e recebemos assim, com muita honra, com muito prazer, a Cris Brasil, que é pré-candidata ao Senado pelo PTB por São Paulo e tem 3 mandatos de vereadora, 1 mandato de deputada federal conquistados pelo Rio de Janeiro. A gente falou bastante, Cris, de violência na política no bloco anterior. Você já vivenciou episódios de violência política, seja física, seja assim, moral, né? Já passei por tudo que você imaginar e mais alguma coisa. Teve uma situação em que eu estava aqui em São Paulo, durante o pior momento da perseguição a mim pós nomeação como ministra. Eu virei nacionalmente uma algoz do trabalhador, da humanidade, que era uma barbaridade de ser dita a meu respeito, até porque
No caso específico daquele motorista que entrou contra mim, ele era nomeado no meu gabinete. Ele não tinha nenhum direito trabalhista. O juiz me deu revelia porque eu estava votando impeachment no dia da minha audiência com ele. E eu tive que, inclusive, pagar para poder recorrer, porque na Justiça do Trabalho, uma vez que você pede, o cara te dá revelia, você se torna automaticamente condenado, né? Só que isso, a minha moral que foi questionada, eles usaram o princípio da moral administrativa para confundir com moral individual, como se eu não tivesse moral para ser ministro. Aquilo ali foi uma barbaridade, mas enfim, aquele momento persecutório ali, para mim, de tensão, etc., eu estava num restaurante almoçando, acabei de almoçar, saí do restaurante, veio uma mulher, me reconheceu. Eu acho que ela só faltou ela me bater. Eu fiquei, assim, chocada com a reação dela. A partir daquele momento, eu pedi, inclusive, na Câmara dos Deputados, para ter uma coisa que eu nunca tive na minha vida, que foi segurança. Porque eu fiquei com medo da reação das pessoas. Então, assim, muitas vezes a violência, a desconstrução da sua reputação, que é feita por alguns veículos que são muito fortes, como aconteceu comigo naquele momento, por uma emissora, que eu não vou ficar aqui falando o nome, quase me fez, enfim, ter a minha integridade física atacada por uma pessoa que ficou com ódio de mim sem motivo. Sem motivo. Por que eu fiz de errado? Fiz nada de errado naquele momento. Deixei de assumir o ministério porque foi um jogo de liminares que, no final das contas, a liminar que possibilitava a minha posse foi cassada à meia-noite pela ministra Carmen Lúcia. Eu dormi ministra, acordei deputada. Assim, por uma mulher que não respeitou as mulheres, doutora Renata, que simplesmente fez com que eu fosse humilhada, execrada mais um pouquinho publicamente, entendeu? Então, assim, eu tenho episódios assim, muito tristes, assédio moral, assédio sexual na Câmara. Inclusive, eu briguei seriamente com um colega parlamentar por causa disso. Falei, vou te levar para o Conselho de Ética. Levou? Não levei porque ele se retratou na hora, mas eu falei, a próxima, tu não... Aqui em São Paulo nós tivemos um caso, eu vi, de assédio sexual. Eu vi, foi um horror aquilo ali. Um horror. Barbaridade. Agora, o motorista era cargo público? Era nomeado no meu gabinete. Eu tinha 3 motoristas, Oficialmente? Paulo. Oficialmente. Eu tinha 3 motoristas. Para que eu... Só que eu era secretária municipal. Aí virei deputada federal. Para que eu tinha 3 motoristas se eu ia ter 4 dias no Rio e 3 em Brasília? Eu mandei 2 embora, não dispensei, eu te odeio, vou ficar... Não, eu dispensei o cara no Rio e fiquei com um só e fiquei com um em Brasília. E aí esse cara que não tinha nenhum direito a CLT resolveu dar uma de malandro e entrar com ação contra mim. E aí... A audiência foi marcada para o dia da votação do impeachment. Como eu falei, eu fui líder do processo de impeachment, tá? E aí eu tive que mandar uma preposta. A preposta foi me representando e o juiz fez 2 perguntas capciosas a ela, que sabia as informações, mas não sabia talvez detalhe do detalhe de quanto ele ganhava. Sei lá qual foi a pergunta que o juiz fez, agora eu não me lembro. Mas ele gritou com ela, basta! A senhora que está representando, a representada não se fez presente, vou dar revelia. Tirou a minha defesa do processo, tá? Falou, desentranhe-se os autos, doutora. Desentranhe-se os autos. Tirou a possibilidade de defesa. Eu não acreditei. Explica pra gente, desentranhe seus autos, Renata. Desentranha excluir aquela peça do processo. Minha defesa! Excluiu? Excluiu! Eu não atuo na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é uma justiça muito específica, né? Ela tem uma legislação, os recursos completamente diversos dos que a gente usa normalmente. Eu não atuo em matéria penal, mas eu conheço um pouco. A Justiça do Trabalho é um mundo à parte. Advogado trabalhista é advogado trabalhista. Mas, assim, partindo do pressuposto de tudo que a Cris está contando, houve aí uma série de
atos, né, que a prejudicaram nesse processo, e como a gente falou, você usa a quesila jurídica para prejudicar politicamente a pessoa. Agora, eu só não entendo como isso, chegando ao Supremo, ela conseguiu ser objeto de uma liminar para impedir uma nomeação. Porque tinha sido aprovado no STJ e teve um recurso ao Supremo, e a ministra Carmen Lúcia era presidente do Supremo na época. Era, exatamente. À meia-noite. Agora, tem um outro episódio polêmico. Eu não sou muito de rede social, então pelas redes sociais eu não teria ficado sabendo disso. Mas saiu uma foto sua na época, na revista Veja, e na revista eu vi num barco com 4 amigos, e todo mundo ficou bravo, até seu pai brigou com você, não foi por causa dessa foto? Cara, aquilo ali foi um episódio à parte. Eu estava em Angra dos Reis. Foi pós-polêmica do Ministério, né? Não, foi contemporânea. Foi ali ao mesmo tempo da polêmica. Você lembra que saiu na Veja? Não, foi muito mais do que isso. Eu estava em Angra, eu fui para Angra porque eu estava muito estressado, eu estava assim, no limite do estresse. E aí minhas amigas me chamaram, eu levei minha filha, eu estava lá só para passar o final de semana sem ouvir mais denúncia, mais problema, mais perseguição à minha pessoa, porque eu nunca passei por uma desconstrução de imagem daquele jeito, ainda mais no momento que eu estava, que era no ápice da minha carreira. Enfrentar isso é terrível. Por mais que a gente se ache preparada, na verdade não é. E a gente é ser humano, a gente também tem sentimento, e eu fiquei muito mal. Então eu falei, vou tirar esse final de semana só para descansar. Encontrei 4 amigos meus com as esposas e filhos numa lancha, 3 lanchas da minha. Eles falaram, vem aqui, fui lá falar com eles. Aí todos empresários, todos solidários ao meu problema. Quem não tem problema com Justiça do Trabalho, nós somos empresários, temos um monte de processo, a gente queria gravar um vídeo para te apoiar nesse sentido. Eu falei, gente, olha só, vocês são meus amigos, mas vamos, qualquer coisa que a gente gravar aqui, espera tomar posse e depois a gente divulga isso. Aí um deles, que foi o que gravou, foi lá e mandou num grupo de WhatsApp, aquela história. Mandou no grupo de WhatsApp. Eu pedi, não bota, não faz. Não era para ser um libelo contra a Justiça do Trabalho. E também não foi. A única coisa que eu falei foi, o que se pode esperar das pessoas, como é que eu tenho controle do que se pode esperar das pessoas que entram contra você na Justiça do Trabalho? Esse motorista, por exemplo, não tinha direito. Entrou e o juiz deu. E aí? E eu tive que pagar. E aí? Eu tenho culpa disso, por um acaso? Eu mando na Justiça do Trabalho? Eu mando no cara que não tinha direito, mas que ganhou o direito contra mim? A gente sempre ouve, desde a época da faculdade, como eu disse, eu nunca atuei na Justiça do Trabalho, mas a gente sempre ouve que a Justiça do Trabalho, ela é cruel, muitas vezes, com o empregador. O ônus da prova é totalmente ao contrário, né? Enquanto na Justiça comum, você entra com qualquer ação, eu tenho que entrar com as provas sobre aquilo do que eu alego, na Justiça do Trabalho é quase que uma inversão disso. Na verdade, o trabalhador, ele alega e você é que tem que provar que ele está mentindo, que ele não tem aquele direito. Então, muitas vezes, uma revelia tem consequências graves, porque se toma como verdadeiro todos os fatos narrados na inicial. E como você disse, a questão da quesila que se usa para destruir uma pessoa, foi exatamente o que foi usado contra mim. Como deputada, durante o governo Temer, você votou a favor da reforma trabalhista, que mudou um pouco essa questão, não é? Sim, é verdade. Assim como votou a favor do teto de gastos também. Sim, também. Agora, a Cris Brasil, ela tem uma atuação que pouca gente conhece em defesa do idoso, não é? É verdade. Tem várias leis do Rio de Janeiro que são de sua autoria, não é? Não só leis, a Comissão do Idoso da Câmara de Vereadores, quem criou fui eu. Eu exigi que a Câmara tivesse. Isso é em meu benefício. Essa semana mudaram o nome, né? Agora é pessoa idosa, não pode. Essa questão de... Aprovaram a lei no Congresso agora para mudar o Estatuto do Idoso, ele agora será o Estatuto da Pessoa Idosa. Agora, se isso mudar alguma coisa, ok. Essa semana, um projeto, o autor de um projeto em Santos, de um curso que não é para o idoso, é para 60 a mais, fica mais simpático. Eu adoro essas expressões que são criadas assim para levantar o astral e a autoestima do idoso. Eu acho que tudo que for feito para reinserir essa parcela que não para de crescer da nossa sociedade de volta como um cidadão de plenos direitos, capaz de não só cuidar da sua própria vida com autonomia, independência, e mais do que isso, fazer uma rede social, uma rede de amigos,
é bem feito, é maravilhoso e tem que ser feito. Eu cuidei de quase metade da população idosa na época que eu era secretário dos idosos do Rio de Janeiro. Foi graças ao projeto que eu criei lá no Rio, as academias nas praças para a terceira idade, que os idosos voltaram a fazer atividade física em massa lá no Rio de Janeiro. Eu criei um monte de projeto, mas esse foi o que ficou mais marcante. Uma secretaria só? Só do idoso. Era pequenininha, enxutinha, mas eu fazia parceria com todo mundo, fazia com a saúde me adorava, porque tudo que eles não conseguiam fazer de promoção da saúde eu fazia na Secretaria do Idoso, e como eles eram um gigantão, um elefante branco lá, que para você ter uma licitação, ter um projeto, tinha que fazer em 10 mil departamentos, Conselho Comunitário de Saúde, aí eles falavam, Cris, faz esse aqui, a gente te apoia, a gente divide com você o custo, e a gente fazia tanta ação. Foi uma fase assim maravilhosa na minha vida, porque trabalhar com idoso é muito gostoso. Bom, nós chegamos ao final do Opinião 2.0. Foi um prazer receber você aqui, Cris. Boa sorte aí na continuidade da carreira política. E a gente espera que você lute por uma política nacional de educação, uma política nacional de habitação, uma política nacional de segurança pública. O que você quer falar para se despedir da telespectadora e do telespectador da TV Cultura Litoral? Em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo convite, tá, Paulo? Renato, um prazer te conhecer. Muito legal saber que nós temos aqui uma procuradora do município mulher e é muito importante que as mulheres continuem ascendendo a posições importantes como a sua. E dizer para vocês que estão nos assistindo, caso você esteja na posição de escolher um representante para o Senado e, enfim, pense com muita cautela, porque é importantíssimo que nós tenhamos pessoas que vão defender de verdade o direito do brasileiro, do trabalhador e da maioria do povo, e não a ficar ali se defendendo e usando o Senado para barrar atividades que não são as devidas atividades, por exemplo, de determinados ministros do Supremo que se arvoraram do direito de tomar decisões políticas, o que não é da vontade do povo brasileiro. Cris, obrigado pela participação, boa sorte de novo na carreira política, na continuidade da carreira. A gente agradece também a participação da Renata, o trabalho da equipe técnica de jornalismo e principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, pouquinho depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.